bem-vindos a mais um Estado do Conselho para analisarmos o que se tem passado nos últimos dias na Figueira da Foz, aqui na Figueira TV, com Vítor Guedes e António Padrão. E começo por Vítor Guedes, foi o primeiro a chegar hoje. Aliás, é quase sempre. Quase sempre. Isto não é uma chamada de atenção para António Padrão, mas claro. Tem menos que fazer. Pela ordem de chegada, Vítor Guedes trouxe para esta edição as festas da cidade e uma breve referência também aos dias do museu. Mas é claro que o assunto principal, outra vez, são as eleições do PSD. Outra vez porque já o foram na semana passada e na semana anterior também. Foi um tema aqui abordado no Estado do Conselho. Vítor Guedes, festas da cidade. Olha, festas da cidade, tivemos agora a apresentação das festas da cidade. No fundo, o figurino é exatamente o mesmo dos anos anteriores. Não sei, acho que talvez estivesse no momento e no tempo de começarmos a repensar se não poderíamos mudar um pouco este figurino. Aliás, a dotação orçamental até baixou um bocadinho, mas são umas festas da cidade centradas sobretudo no esforço dos particulares, porque a iniciativa da Câmara, digamos assim, centra sobretudo na véspera e no dia das festas da cidade, com o fogo de artifício, com a subsidiação de quatro marchas. Acho que há duas convidadas duas convidadas. Eu só tinha a referência que era só duas convidadas. Eu acho que nós temos uma riqueza da freguesia muito grande e parece-me que as nossas associações poderiam e deveriam ser chamadas a contribuir de uma forma muito mais participativa nestes momentos de mostrar a nossa cultura e sinceramente acho que 4 marchas não representam ao todo o Conselho, antes pelo contrário, e havia que fazer um esforço maior de chamar a estas festas da Figueira uma maior participação. O modelo da feira, já pelo menos deste executivo que tomou posse, o primeiro executivo liderado pelo Dr. Antaíde, desde que tomou posse, se comprometeu a mudar o figurino, digamos assim, da feira, e até hoje também ainda não aconteceu. É certo que os anteriores não o fizeram, mas este comprometeu-se com isso e também ainda não fez, e acho que também está em tempo de se pensar e de repensar aquele figurino. De facto, é assim desde que eu me lembro de ser gente, portanto os tempos mudaram muito e talvez também seja o momento de se repensar, e por isso acho que veremos e a cidade e o executivo deve repensar de facto este figurino, talvez dar um pouco mais de si, porque fora a noite e o dia, depois temos a festa da sardinha ali no Coliseu, que é feito por privados, temos as feiras das freguesias, que é uma iniciativa que eu gosto particularmente, mas também de facto deve-se ao esforço das ditas freguesias que participam, e acho que devia de facto o executivo devia repensar este modelo. António Padrão, 6 marchas. João Otávio, o Presidente da Câmara, diz que é o número ideal para que o desfile, o cortejo, não se prolongue por muito tempo e que acabe a tempo relativamente progressível. Não tem mais. Meia-noite. Sim, eu penso que o programa, tanto quanto eu percebo, o programa reflete uma linha de continuidade relativamente a anteriores programas. Foi essa a tónica que o Vítor Guedes sublinhou, portanto, um certo sentido de continuidade e de necessidade de se repensar as festas da cidade. Pois tudo bem. Eu penso que elas refletem, porventura, a escassez de recursos com que, enfim, o município coabita. Não obstante, enfim,
realmente reconheço a necessidade de se repensar um pouco o formato, desde logo a forma e o formato que estão associados. Mas isso é muito vago. No sentido, sim, eu vou concretizar. Sim, eu também que o Vítor Guedes. Desde logo, dois aspectos, das duas linhas. Ou as festas da cidade têm, enfim, uma ressonância, um impacto meramente endógeno, e então discutimos o número de marchas, de atividades, o impacto é endógeno. Portanto, ficaremos sempre num patamar de produtividade endógena com a prata da casa e que dificilmente terá, terá ingredientes de atração para públicos e para pessoas que se possam deslocar à Figueira. Ou seja, penso que não que essas expressões não tenham o seu valor, como é óbvio, mas parecem-me, enfim, muito produtos endógenos e que não têm necessariamente a atratividade desde o ponto de vista turístico que outro tipo de manifestações poderiam assumir. Claro, dir-me-ão, bom, mas qualquer plataforma diferente de entendimento no que diz respeito às festas da cidade seria necessariamente muito mais generosa. Seguramente sim. Um artista de nome, por exemplo? Por exemplo. Mas realmente eu também não compreendo. Eu li isso e penso que não li mal. As festas da cidade prolongam-se durante um mês. Ou seja, eu penso que é um período excessivo. Eu penso que é qualquer coisa que se confunde com o verão, com a proximidade do verão. Eu penso que festas da cidade que se prolongam por um mês não deixam uma marca, não deixam uma patente. Não deixam uma marca intelectual? Não deixam. Não há festas da cidade, por um mês, penso que é uma coisa excessiva, devia ser muito mais concentrada e, consequentemente, muito mais patenteada, trabalhada no sentido de ser mais patenteada. Um mês é muito complicado. Vítor Guedes, o que é que sugere para alterar? Eu não sugiro nada, eu sugiro que se pense isto, e se pense de facto este formato. Eu subscrevo muito o que diz o António Padrão, ou seja, se nós estivermos virados, como sempre, se nós queremos estar virados para os grupos etnográficos do Conselho, então de facto 4 marchas não representam. E é uma expressão muito limitada da nossa riqueza cultural. E se queremos que seja apelativo a chamar cá pessoas de fora, mesmo centrados numa lógica mais local, se queremos que seja apelativo e mais apelativo, também temos que ser mais abrangentes do meu ponto de vista. Se queremos dar um cunho mais fora do âmbito local, de maior apelativo, portanto, para vir gente de fora, e isso até inclusivamente se consiga com isso agregar a este esforço, porque obviamente tudo representa dinheiro e gasta dinheiro. Outro tipo de pessoas, inclusivamente os nossos hoteleiros, a nossa restauração, para criar um evento mais limitado no tempo, mas com uma maior expressão, não só local, mas regional ou até nacional, então temos que repensar de facto e dar-lhe este cunho. Isso tem que ser pensado, porque é quase que o que nós vemos é uma feira a definhar todos os anos, esta expressão das marchas. Hoje são 4 marchas, já houve 6, já houve um número muito maior, e depois nós vemos os nossos responsáveis com esta justificação, não, 4 de facto são o número ideal, porque porque não há mais, é porque não se soube chamar mais. Então vamos avançar. Dia dos Museus. Dia dos Museus, nós temos que dar, e eu em particular, e acho que os figueirenses também, têm que olhar para o trabalho cultural que se tem desenvolvido pela direção da cultura, pelo tutor da cultura, pela diretora da divisão da cultura, e que tem sido meritório,
e em particular o Dia dos Museus, e há uma iniciativa interessante e que não vinha a ser feita, que foi o abrir um museu com o seu espólio, chamado Reservas, se não me engano, que estavam no fundo reservadas e agora estão abertas ao público. Acho que estão marcados ou agendados dias para visita. Eu acho que é uma iniciativa excelente para as pessoas poderem ver. Eu ainda não tive, confesso, ainda não tive a oportunidade de ir visitar estas reservas. Conheci-as quando estive na Câmara, portanto já tenho uma ideia concreta ou precisa delas, agora, mas designadamente com esta nova iniciativa ainda lá não voltei, mas temos que dar nota deste esforço e desta organização e que temos que estar até agradecidos por isso. E o Dr. Patrão quer dar uma nota também? Não, subscrevo em geral essa abertura. Também é o teu lado. Subscrevo, não necessariamente, mas subscrevo e até porventura, esse tipo de abertura devia ser um pouco generalizável à biblioteca, o que nem sempre se verifica, seguramente por critérios de natureza que desconheço. Vamos então passar agora ao tema principal, as eleições do PSD. Teo Cavaco sofreu uma pesada derrota, Vítor Guedes. Eu confesso que, quando abordámos esta questão da última vez, eu julgava que o candidato António Cavaco iria ter a presença de espírito de não se apresentar apresentar a sua candidatura. Não no sentido que isto o diminuísse, mas eu até julgo que era uma prova de alguma lucidez. Porquanto nós devemos avançar, quando avançamos para um desígnio destes, obviamente que temos que estar preparados para poder perder, não é? E isso não é desonra para ninguém. Agora, já não é muito honroso metermos em lutas partidárias, no bom sentido do termo, sem estarmos preparados, sem estarmos minimamente preparados, que é mais grave ainda. E sem estarmos minimamente organizados. Foi o caso? Foi o caso, claramente. É certo que ele... houve aqui algumas condicionantes que podem ter influenciado estes resultados. Designadamente, eu lembro-me até julgo que foi você, não tenho bem a certeza, que lhe perguntou se era uma lista de continuidade ou se era uma lista de ruptura. Não tenho a certeza se foi você, mas julgo que sim. Numa conferência de imprensa. Numa conferência de imprensa. Eu estou muito bem informado, eu não estava lá na conferência de imprensa. Não estava lá, mas sei que lhe perguntou e ele nunca disse que era uma lista de continuidade, disse que era uma lista de trabalho, mas também não disse que era uma lista de ruptura. Não disse que era uma lista de ruptura. Mas ao dizer que não era uma lista, que era uma lista de trabalho, e ao dizer que queria criar uma nova dinâmica, se não me engano, eu não sei bem, não estava lá, como disse bem, mas foi mais ou menos isto que me foi transmitido, em que ele queria criar uma nova credibilização do partido, se não me engano. Foi mais ou menos assim que ele terá respondido. É óbvio que quem lá estava até então não terá ficado... Eu também lá estava. Diga? Eu também lá estava, era vice-presidente. Sim, mas se eu me candidato a um lugar e digo que quero credibilizar, quero dar uma nova dinâmica e quero credibilizar o nome do PSD, de alguma forma estou a fazer uma crítica implícita à anterior liderança. E isso é capaz de não ter sido também, é capaz de ter sido disputar de alguma reação que depois conduziu ao aparecimento, ao surgimento de uma segunda, para concluir, de uma segunda candidatura. Deste assunto. Já está concluído? Já está. Já está concluído. Então o que é que tem a dizer a estes resultados?
Foi votar? Deixa-me perguntar. Não fui votar, apesar de me ter esforçado para efetuar o pagamento da cota, o que deleguei no trem, pedi o favor e a deferência de fazerem. Pois porque essa delegação de competências habitualmente está associada ao pagamento de cotas pelos candidatos, não é? Não. Mas não foi o caso. Não foi o caso. Foi o caso? Foi o Não, caso. não foi o caso. Foi uma questão de mera Sim, comodidade da minha parte e de voluntarismo da parte do trem. Mas realmente, como a cota foi paga à meio-dia 12, não tive a ocasião de surgir no caderno eleitoral. Portanto, não podem votar. Foi de forma absolutamente involuntária, como de resto outros são testemunhas disso. Não tem de se justificar tanto, Não, já disse. Foi só. Mas Provavelmente não ia votar no mesmo. relativamente à Votaria. Relativamente à Se fizesse as cotas previsibilidade, em dias, votava na mesma. tenho que fazer uma pergunta de cada vez. Sim. Não é? Faz duas perguntas em simultâneo. Mas deixa-me Deixa-me fazer responder esta à primeira e depois responder à Já segunda. pronto. Então, mas diga-me Por só. ordem de prioridades, Mas não é? diga-me só se votava ou não. E depois então. Votava, sinceramente votava. Não vai pedir o sentido de voto. Não, porque é Pronto. secreto, não é? Mas se quiser partilhar connosco. Eu agradeço o desafio, mas enfim, eu penso que também Não é o caso. não é oportuno. Claro. Ora bem, relativamente às eleições, há aqui um aspecto de previsibilidade da eleição. Enfim, ganhou a lista do Manuel Domingos, o que era, não nos trouxe surpresa nenhuma, porquanto a pessoa é experiente, conhece bem o partido, já pertenceu a diferentes comissões políticas de secção, órgãos distritais, Assembleia Municipal, e, portanto, esse conhecimento do partido é, de facto, um aspecto que o colocaria em vantagem relativamente a outro candidato. Quanto à eleição em si, duas características essenciais. Em primeiro lugar, saliento, de facto, aquilo que já tive a ocasião de sublinhar, a ausência total de debate, ou seja, não houve propostas, não houve nada em cima da mesa, e, por outro lado, a escassez de militantes a votar. Repare que se somar a lista perdedora com a lista vencedora, formamos 130 votos. 130 votos em eleições normais para a Conselhia do PSD seriam os votos que a lista perdedora normalmente teria. Portanto, são aspectos que importa sublinhar. Desafios e que dão muito carreira. Daí que se coloquem alguns desafios. Agora, colocam-se várias questões aqui. Desde logo a primeira é a forma como o PSD local vai incorporar e vai procurar, enfim, dar abertura para que os eleitores, de uma forma geral, possam participar nas decisões mais importantes do partido. É uma questão que eu tenho focado aqui, muito antes até da proposta do António José Seguro, mais recente, nesse sentido. Desde logo que há aqui um conjunto de aspectos que têm que ser ponderados, nomeadamente vai haver eleições para a Comissão Política de Distrital a breve trecho, que eu me recordo nunca o peso da Figueira, que sempre teve dificuldades em termos de afirmação no contexto regional, foi tão pequeno como é hoje, na sua expressão eleitoral e participativa. Portanto, vai partilhar desse momento eleitoral em circunstâncias particularmente frágeis. Por outro lado, a escassez de participação, o que de alguma forma pode significar um certo amortecimento do partido, um certo adormecimento do partido. Não sei até que ponto é que, e talvez o Vítor Guedes nos possa dizer alguma coisa sobre isso, é que se começarmos a fazer contas, somamos os resultados das eleições autárquicas no que diz respeito a manifestações de movimentos cívicos ou de protagonizados por independentes. Se tomarmos todo esse contexto, que depois, cumulativamente, de forma acumulativa com as eleições europeias, onde se verificou também essa tendência e se acentuou,
enfim, poderá colocar o PSD local em maus lençóis. Vamos então concluir este estado do Conselho perguntando aos dois, e as respostas terão de ser telegráficas, se ganhou o status quo. Eu penso que ganhou uma certa continuidade de processos, a menos que algo me surpreenda nesse sentido. Vitor Guedes. Eu também não tenho dúvidas nenhuma. Não tem nada a perder, pelo contrário, só tem a ganhar se continuar a estar connosco no Estado do Conselho, porque na próxima semana há outros assuntos para serem debatidos aqui por António Padrão e Vitor Guedes, da Figueira TV.